Bom dia, hoje mais um programa de primeira na segunda, Portal Joinville, com o meu amigo Aurélio Ramos. Vamos aqui discutir os assuntos ligados ao futebol catarinense, participantes da Série B. Vamos falar um pouquinho do Criciúma na Série A também. Basquete não, futsal e a seleção brasileira. Hoje é dia 9 de junho, é isso? 10? 9 ou 10 de junho hoje, Christian? 10 de junho. 10 de junho falta 2 dias para o Dia dos Namorados. Ontem assisti um filme de Dia dos Namorados, um filme bem água com açúcar. Afinal de contas, está chegando aí a semana que promete. Falando em semana que prometeu, sexta, sábado e domingo, principalmente sexta e domingo, foi um final de semana que foi bastante interessante aí para quem gosta do futebol, para quem gosta do JEC, para quem gosta da seleção brasileira. Afinal de contas, o JEC venceu o Avaí lá na ressacada, o que já é uma praxe, e a seleção brasileira tirou uma nhaca de mais de 20 anos que não vencia a seleção francesa, e ali na Arena do Grêmio, ou lá na Arena do Grêmio, venceu por 3-0. A gente vai fazer uma discussão aqui de pai e bola de primeira com o Aurélio Ramos. Bom dia, Aurélio. E aí, meu amigo, o que tu viu no jogo de sexta-feira que ninguém viu ou que todo mundo viu e você gostaria de comentar? Bom dia, Marcial, amigos do Portal Joinville, de primeira na segunda. Bom, algumas coisas importantes, né, nesse jogo de sexta-feira. A participação da arbitragem, né, desta feita em prol do Joinville Esporte Clube. Né, nós somos de Joinville, torcemos pelo Joinville Esporte Clube naturalmente, mas eu comentei o jogo para a Rádio Clube, né, fizemos a transmissão na sexta-feira e a gente pode torcer, mas não devemos distorcer. E na minha visão, né, em minha opinião, o gol aconteceu, né, e foi uma falha do Bandeirinha. O Bandeirinha tinha que estar preparado para diagnosticar, né, esses lances duvidosos, e é complicado o Bandeirinha. Ele estava a uma distância, a linha do impedimento ela estava um pouco atrás, porque o arremate do jogador do Avaí foi quase que na linha de área grande, e o Bandeirinha obrigatoriamente tem que ficar na linha do último defensor. Né, do adversário, no caso do Joinville Esporte Clube, mas a bola, né, foi muito bem disparada, né, pelo Márcio Diogo, que é um baita no atacante, incomodou muito o Joinville. A bola caiu dentro e ali, né, começou toda a celeuma que acabou ao fim do jogo. O Avaí, a imprensa da capital, esquecendo os méritos do Joinville Esporte Clube no jogo e só se concentrando nisso. O segundo gol do Joinville, lá no estádio, né, na hora, sem replay, sem voltar a câmera, rever e tal, eu achei que foi falta, né? Vendo as outras imagens, a gente não tem alguns ângulos para poder definir, né, uma melhor situação. Eu ainda mantenho a minha opinião, houve a falta, mas também a arbitragem tem interpretação, está bem próximo ao lance, pode não ter sido falta também, na cabeça da arbitragem não foi. Agora, o Joinville sentiu dificuldade no começo desse jogo porque houve uma mudança tática, né? O Marcos Vinícius, jogando sempre como líbero, né, os últimos jogos no Joinville Esporte Clube, jogando na sobra dos dois zagueiros, desta feita teve que ir para o meio campo, como volantão mesmo. Esquece, o Marcos Vinícius não tem essa virtude de marcar como o Pitbull, como o Carlos Alberto marca, como o próprio Augusto Recife marca, né? Então o Joinville sentiu, porque era muita gente naquele setor do campo, né? Era Cleber Santana, era Marquinhos Santos, era o Márcio Diogo, né? E ainda, né, enquanto teve em campo, e a saída dele foi muito benéfica ao Joinville e maléfica ao Avaí, a presença do Julinho, né? Esse jogador que é um coringa do Avaí, que incomodou muito o Joinville porque caía também em cima dessa ala do Joinville, incomodando muito, e não tinha jogadores para fazer essa cobertura. Por isso que predominou o domínio do Avaí por boa parte do primeiro tempo, pelo menos até a hora que o Joinville fez o primeiro gol. Então, isso aconteceu. A gente agora também tem essa preocupação. Marcos Vinícius se ouve muito bem como líbero, né, como terceiro zagueiro no caso, e não tem cacuete de volante marcador, aquele pegador. Não tem, não é do perfil dele, né? O Arthurzinho vislumbrou esse detalhe e ainda tentou arrumar isso no primeiro tempo. O time deu uma ajeitada,
Ainda não foi tão bem quanto no segundo tempo, mas deu uma ajeitada. Agora, claro, os deuses do futebol, né, às vezes conspiram a favor. Exatamente. O Avaí, ele tá juntando o time, é um bom time, né, um bom grupo de jogadores, mas tá juntando assim, né? Terça-feira chega 2, na segunda-feira passada chegou mais um, e aí não tem entrosamento. E na base do entrosamento e do conhecimento, o Joinville fez o primeiro gol, né? Numa retomada de bola, troca de passes muito bonito, perfeita, muito começou lá na esquerda e foi a evolução passou pelo meio campo até chegar na direita, onde um overlap decidiu a jogada, né? Ricardinho esperou a passagem do Carlos Alberto. Carlos Alberto foi além de fundo, inteligentemente ergueu a cabeça, né? E jogou para trás. E o Ronaldo, né? Que é realmente um jogador com uma característica muito interessante, ele é muito oportunista e ele não pensa, né? Ele não pensa ou não titubeia para definir a jogada. Ele já fez o arremate e foi premiado com esse gol 1-0. E aí, claro, aí o jogo ficou um pouco diferente. O Joinville incorporou, foi para cima. Aí teve esse lance da falta, né? Que não foi. A arbitragem não marcou, não foi falta. Foi falta. Agora, vamos lá, tira a falta, esquece a falta, né? Vamos considerar que a retomada de bola foi legal. Aí teve uma falha grotesca do Alex Lima, né, o zagueiro do Avaí, e aí o Lima, né, ali, meu amigo, ali deixou pro Lima, o Lima faz com muita categoria, fez 2-0, e o Joinville virou esse segundo tempo com um placar que de repente, se não fazia justiça, mostrou o quê? Mostrou a competência do Joinville Esporte Clube. Segundo tempo, pressão muito grande do Avaí, como não era de ser diferente. A Avaí foi para cima, pressionou. O Joinville muito bem postado no seu setor defensivo. Por pouco, por detalhes, de repente, até por um certo capricho do Francis, o Joinville não matou o jogo. O Joinville ficou jogando todo o segundo tempo apenas por uma bola, que era a bola do contra-ataque para matar. Então, em minha visão, esse foi o jogo onde o Joinville mostrou que objetividade, consistência defensiva, né? E o momento, né? Falava no meu comentário na abertura da jornada da Rádio Clube, Marcial, que o momento das duas equipes, o Joinville vivia um momento melhor, né? Tinha vice-liderança, tinha uma campanha mais consistente, né? Então, claro que o viés da rivalidade regional, ela ia equilibrar as ações. Isso aconteceu, né? O Avaí jogando seus domínios, jogou um bom futebol, é um time que vai crescer muito, se não houver problemas de bastidor, né? Tem que deixar o Ricardinho trabalhar, tem que deixar esse time entrosado, o Avaí, e o Joinville é esse Joinville, vice-líder, consistente, com muita gente para entrar em campo ainda, né? Que vai qualificar esse time, mas que vem fazendo uma campanha aí, agora de forma sólida e com o que é principal, buscando agora pontos fora de casa. O Aurélio, estava discutindo com o Aurélio aqui em off, eu assisti o jogo pela TV, o Aurélio estava lá presencialmente, então obviamente as sensações de ver o jogo presencial, ele acaba influenciado e não tem todos os ângulos que a gente tem na câmera, pela TV. O primeiro lance, o lance do Márcio Diogo, na minha opinião, não dá para condenar ninguém. A bola foi muito rápida, ele deu um tiro muito rápido, a bola bateu em cima, ela foi muito próxima à linha, realmente ela entrou, mas foi muito próxima à linha. Como o Aurélio bem disse, é a obrigação do Bandeira estar na última linha, né, último defensor ali, e essa linha estava muito antecipada, estava quase no final da grande área. E aí não tem como o Bandeira de lá ter essa percepção, como ninguém teve. Mesmo na TV, por a bola ter batido e saído, né, muito claramente, porque normalmente se ela bate muito em cima, ela pode pegar e ir para dentro, porque se ela bate dentro, ela pode vir para dentro. Mas ela pegou uma batida aqui e ela saiu, não bateu nem na trave em cima, ela saiu realmente e foi muito rápido. Então eu acredito que isso amenize a culpabilidade aí do Bandeira. Achei sim que houve uma coerência, porque se tu não tem certeza de um lance como esse, não é igual ao impedimento. Na minha opinião, o impedimento, quando você não tem certeza, você deve fazer o jogo correr, porque acho que tem que se privilegiar o futebol. Nesse lado, como é um lance muito rápido, acho que não é muito difícil, como já aconteceu, capital, né? Capital, mas muito difícil, né? Em Copa do Mundo a bola já entrou muito mais e as pessoas e o Bandeira por não ter certeza, de repente por ângulo, uma trave está atrapalhando a linha da bola, enfim. Então acho que o Avaí deveria
pegar bem leve com relação a isso. E o segundo lance, já tenho a minha opinião bem formada, quase mudei a do Aurélio. Teve um outro, eu estava me lembrando aqui, teve uma outra câmera que ele estava pegando esse lance do Márcio Diogo, né, que estava na bola, né? Márcio. Ele pegou dos fundos do gol do Avaí para cá. E você vê que embora o Rafael tente entrar para tomar a bola tinha ficado já um pouco. E você vê que não teve o esbarrão, entendeu? Teve uma chegadinha, mas foi muito de leve e a bola ficou mais pro Rafael. E o Rafael, com a perna direita, inclusive, ele faz um gancho na bola e já sai jogando. E depois dá um chutão. O problema foi que o Alex lá não estava preparado, ou ele estava pensando em reclamar também, ou estava pensando no show que o Ricardinho estava dando fora da coisa e deixou a bola passar. E aí, meu amigo. E foi exatamente os únicos 2 lances que tiveram no jogo. O restante, o Ronan, que eu acho que é um árbitro que tende a crescer. O pessoal falou que ele foi, eu escutei Kleber, Santana e Marquinhos dizendo que ele não deixou a gente conversar com ele. Mas por que o jogador tem que conversar com o árbitro? Esse jogo aí, ele trouxe uma carga, né, do último confronto do Avaí, se eu não me engano, contra o Figueirense, né, onde o Ronan foi bastante taxado por todos, a imprensa da Catarina inteira, comentando, o pessoal do Figueirense também reclamou muito, que o Marquinhos Santos apitou o jogo. Apitou o jogo e ficou marcado, tomou uma geladeira, né, o Ronan, e aí agora quando voltou esse jogo aí ele quis se impor e claro, né, aí ele se impôs beneficiando menos o time da casa. Eu acho assim que teve algumas faltas, né, que o Joinville levou vantagem, não que não foram faltas não, mas em outra situação eu cobrava isso lá na rádio, viu, que o Ronan estava devendo pro Joinville. O Ronan estava devendo para o Joinville. Nos últimos jogos ele fez vistas grossas para alguns lances importantes contra o Joinville, né? Cito aí a falta no goleiro João Paulo lá em Chapecó, embora também acho que o João Paulo falhou naquele jogo, naquele lance, né? 3-2, né? Exatamente. Então, em outros jogos também o Ronan tem sido bastante rigoroso com o Joinville Esporte Clube. Nesse jogo, ao que parece, ele inverteu um pouco o viés da marcação, até porque ele não queria ficar parecendo, né, realmente, ou pelo menos fazer voltar aquela pegada em cima dele de que o Marquinhos Santos manda. E o Marquinhos Santos, gente, é o xarope de primeira dentro de campo, é um baita jogador, tem muita qualidade, tá jogando errado no Avaí nesse momento, né, tá jogando aberto, não adianta, ele para jogar pelo meio, o jogador que agora com o Kleber Santana, ele tem que ficar junto quase com o atacante, né, fazendo a movimentação para receber a bola do Kleber Santana, né, e ele está muito aberto, jogando como ala, e aí não funciona. Eu olho para o time do Avaí, confesso que eu não vejo elenco no Avaí, eu vejo um bom time, mas um elenco reduzido, porque até ter que ter o Juninho, por mais que ele seja um jogador, principalmente quando ele joga contra o Joinville, quando ele joga com os times de Santa Catarina, ele cresce, porque ele é havaiano. Eu acho que uma das coisas bacanas que tem no Avaí, que o Avaí tem pelo menos 2 jogadores, que é o Marquinhos e o Julinho, que são havaianos. Ainda tem o Aleph, tem outros, o Tauan, que são jogadores formados na base, mas principalmente o Juninho e o Julinho e o Marquinhos, eles são nitidamente havaianos. Eles torceram para o Avaí quando era pequeno, foram formados no Avaí, e eles se dedicam muito. E quando eles jogam contra o Joinville, contra o Figueirense, eles acabam crescendo um pouquinho. O problema é que às vezes eles também se passam na questão da falatória, né? Então o Marquinhos é um cara que tenta apitar o jogo mesmo. Acho que a grande fase dele obviamente já foi. Então ele começa os jogos normalmente melhor e termina sempre os jogos pior, né? Tem uma bola parada perigosa. Essa questão de dividir o peso com o Kleber pode ser bom, ao mesmo tempo que pode ser ruim também, porque eles ocupam normalmente uma mesma faixa de campo. Eu sempre achava que o Kleber poderia jogar mais à frente e o Marquinhos um pouquinho mais atrás, mas isso aí é um problema para eles decidir, tomara que não decidam contra o Joinville. Eu achei, de uma forma geral, que o Ronan, ele é um árbitro que ele está tentando entrar numa nova linha de arbitragem, que menos cai, porque eu praticamente adoro o campeonato inglês, porque lá o pau ronca, mas não existe, é punido exemplarmente quando há maldade, deslealdade. Porque quando é o jogo brigado, lado a lado, ou que o jogador facilita o processo de queda, não é marcado. E no Brasil é chato de ver
quando alguém encosta do lado, vide seu Neymar, né? Que está melhorando, eu acho que vai melhorar e tem que melhorar porque o jogo de ontem, depois nós vamos falar um pouquinho sobre a seleção, ele não esteve em campo, né? Se não é ali os lampejos de alguns jogadores, alguns bem criticados, tipo o Hulk, que jogou, na minha opinião, melhor do que ele, quem deveria ter saído no momento de entrada do Lucas, não era o Hulk, era para ser o Neymar, e aí não, né? Aí tira o Oscar, parece que existe uma programação para isso, acho que ninguém entende isso, mas existe uma programação por questões de lastro físico que o Oscar está chegando no final, mas enfim, terminando aqui a minha falação sobre a arbitragem, então eu acredito que o Ronan está indo numa determinada linha, né? O primeiro lance é um lance isolado, o outro, acredito que foi um lance normal, na minha visão foi um lance normal, um lance de jogo, que se realmente houvesse nitidamente o tranco por trás, sim, não tenho dúvida que é falta, né? Tipo, teve um lance ontem, que eu estava assistindo um jogo aí que o jogador foi efetivamente nas costas, o jogador tinha tomado a frente e o cara vem nas costas, empurra e aí a bola fica e ele pega. Aí obviamente não tem como ser jogada de ombro tem que ser ombro no ombro, né? E não... Pode ter sido o clássico lá, Boca e Racing, eu estava assistindo também mais tarde na Fox, teve umas duas... Assim, né? E o cara vem por trás, aí tem que ser marcado falta, né? Agora... o jogador deixar a bola e deixar o corpo para o cara encostar nele para ele cair, para ele ganhar a falta, eu acho que aí é um pouquinho demais. Eu ainda acho que o árbitro poderia ter marcado a falta. Como não marcou, beleza. Agora, em resumo, eu vi o Avaí em boa parte do jogo melhor que o Joinville. Melhor articulado, tendo mais força ofensiva, né? Agora, o Joinville tem o mérito de ser muito competente e objetivo. E sólido na defesa. Sólido, de forma assim, muito forte. Uma pena que o Joinville não conseguiu encaixar o contra-ataque, né? Faltou ali detalhezinho para encaixar o contra-ataque para matar o jogo. O jogo estava assim, exatamente à mercê de um contra-ataque. É o que eu falei, o Joinville jogava o segundo tempo por uma bola só. Eu senti assim que quando o menino que entrou ali, o Francis, ele retomava a bola. Como o Ronaldo estava participando muito do processo de marcação, ele não conseguia chegar junto com o Francis na frente. E aí acabava o cara tendo que decidir sozinho. Isso é um problema, né? Porque você está com, de repente, Marcelo Costa, Ricardinho, já cansado. Né? Exatamente. Aí seriam meias para estar colaborando. Né, colaborando com o processo ofensivo também, né? Com o Arthur Maia. Se tivesse um Eduardo, né, porque que conseguisse passar, né, e aí a coisa chega com mais gente na frente. Tem que chegar nessas bolas, tem que chegar pelo menos com 3 jogadores para incomodar, porque daí eles estão lá com 3, 4 também, e aí tu chega com 3 desarrumado, porque o zagueiro quando corre, né, vai correr de costas pro campo ofensivo, ele vai ter que ficar correndo atrás, até que ele se vire para tentar dar o bote. A casa muitas vezes cai. Como o meio-campo estava sobrecarregado pelaquela situação que eu falei de esquema tático, né? Já que o Marcos Vinícius não estava conseguindo acompanhar, quem ajudou, e ajudou muito mesmo, foi o Carlos Alberto. Né? Que daí abdicou um pouco dos apoios, embora tenha feito os 2 passes para os gols do Joinville Sport Clube, mas principalmente no segundo tempo ele teve que recompor mais ali para fechar o meio-campo como o terceiro volante, né? Fechando como o Joinville com 3 volantes, basicamente. E aí, claro, cansou, sentiu, por isso que entrou o Boiadeiro depois no lugar dele, porque o Carlos Alberto estava realmente numa situação muito desgastada. Aurélio, até para uma questão de a gente dar um ritmo aqui, jogo contra o Guaratinguetá amanhã, tu acha que o Joinville é o favorito para o jogo ou existe um equilíbrio nessa partida lá em Guaratinguetá? A equipe do Guaratinguetá é uma equipe que tem alguma qualidade, eu já vi jogando, né, participando de alguns jogos, não vi o jogo inteiro do time deles, mas é um time que tem alguma qualidade. Agora, os números estão bem claros, né? Um está no setor do rebaixamento, o outro está lá na vice-liderança. O Joinville é favorito para esse jogo. Né? Então, tem que jogar com responsabilidade, mas jogando com essa outorga, né? A outorga de ser vice-líder. E, claro, buscando mais 3 pontos. Eu vejo o Joinville favorito, com ampla possibilidade de ir lá em Guaratinguetá, fazer um bom jogo e vir com uma vitória também de lá. O Ivan parece que estava viajando hoje de carro porque parece que pegou uma varicela, uma catapora, uma coisa do tipo. Então isso pode ser um fator importante. Aí teve esse menino que chegou já assumindo
a reserva imediata do Ivan. Como é que você vê ele? Como é que é o nome do jogador? Oliveira, isso. Que não é nome de goleiro, né? Mas parece que chegou e... Me preocupa até essa varicela que, nos meus tempos de guri... Pegava, né? Varicela é 1 mês, 2 meses para recuperar. Espalha, né? Tem que tomar cuidado para não ter recaída e tal, aquela coisa toda. Eu, assim, vou te falar, né? A questão do Oliveira, o goleiro que veio para ser segundo goleiro junto com o Jonatas. Eu vejo o Jonas preparado para ser segundo goleiro. E, por opção do treinador de goleiro, do técnico ou de outras forças que a gente não sabe, o Jonas não tem sido aproveitado nem para ser segundo goleiro, nem para ser banco. Agora, de repente, ele vai como segundo goleiro. Então, estranho, né? Um goleiro que está preparado, é bom goleiro, mas quem define isso, eu acho que é o preparador do goleiro. Eu vejo assim, principalmente na posição como goleiro, o clube, sabendo que tem um atleta como o Jonathan, que é um atleta que mostrou que tem qualidade, formado em casa, tem que, se tiver que contratar alguém, contrata o terceiro goleiro, não o segundo goleiro. O segundo goleiro teria que ter. Obviamente, para barrar o Ivan hoje, eu não vejo no futebol brasileiro alguém que diga assim, vem chegar no Joinville, que seja um segundo goleiro de algum time grande que seja, que vai chegar no Joinville para barrar o Ivan. O Ivan é ídolo da torcida, é um jogador que dá firmeza, que na hora H ele vai e pega a bola difícil, né? Ele não solta aquela bolinha fácil. Eu acho que hoje... Ivan é aqueles casos inusitados no futebol, né? Jogador que não teve fundamento, né? Não teve infantil, juvenil, júnior, não. Ele foi, pegaram lá no famoso pegou no laço, né? E logo estava num time do interior de São Paulo, daqui a pouco estava no Operário de Ponta Grossa e tá aqui no Joinville, né? É um goleiro que já declaradamente afirmou, né, que ele quer ser lembrado como o Ivan do Joinville Esporte Clube. Isso, por ele fica aqui o tempo que precisar, né, para ele se aposentar até. Mas é claro que com essas grandes defesas é natural que daqui a pouco possa aparecer algum clube interessado num jogador com essa qualidade. O que eu vejo no Ivan, assim, até para encerrar o assunto Joinville, por não ter a base, a reposição de bola dele com o pé é sensacional. Porque ele era de linha. De linha, exatamente. Mas tem quanto jogador de linha que não consegue acertar um passe de 5 metros, né? Exatamente. E ele consegue com a bola no ar, né? Porque uma coisa é o cara tá com a bola parada aqui, a gente sabe que a gente já brinca um pouquinho. Uma coisa é tá com a bola parada aqui e tu acertar a bola de 30 metros. Outra coisa é tu pegar a bola aqui, suspender ela, botar ela em jogo, como às vezes ele põe com as bolas rasantes, né? A lá Rogério Ceni, e deixar a bola no pé do atacante ou no ponto futuro para o atacante atacar a bola. Eu acho isso uma virtude excepcional. Às vezes eu pego no pé dele, né? Às vezes ele dá uma exagerada na confiança. Isso realmente é complicado. É desnecessário, porque às vezes pode cair uma casa num jogo difícil e a coisa pode ficar para lá dentro. Nada 100%. Com certeza. E quer que eu não queira, um pouquinho de emoção não é demais. Nada ajuda. Para a gente falar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, a gente falar um pouquinho da seleção brasileira. Ontem, na Arena do Grêmio, a seleção jogou contra a França. Não sei se você viu o jogo, sei que você é um... Eu acompanhei boa parte do jogo. A França com alguns desfalques, né? Principalmente o Ribéry, que é um jogador importante para a seleção francesa. Mas era a seleção francesa, o seu treinador, Deschamps. E o Brasil foi objetivo, né? Se ainda falta um pouco de padrão de jogo e tal, sempre sobra na seleção brasileira o viés da qualidade individual. E é dessa forma que o Brasil se consolida. O Brasil nunca faz uma pré-temporada para ter realmente entrosamento, ter mais treinamento. Desta feita para as Copas das Confederações, você está ganhando aí 3 semanas, né, que já é um luxo, se tratando de Brasil, porque basicamente os convocados quase que 70%, 80% são jogadores oriundos do futebol europeu, jogado na Europa, né? Então estão em final de temporada, que é complicado, né? Já a sua reação física já é mais indescendente, mas foi uma boa luz que a gente viu ontem, né? A questão do Neymar, eu acho que o Neymar ainda vai ter que se entrosar, né, na seleção brasileira, porque no Santos, o Santos jogava para o Neymar tem muita qualidade, e claro, né, o Neymar em campo, qual é a vantagem? Os adversários, tem 2 jogadores todos sabem da qualidade do Neymar, e aí vai sobrar espaço para o Oscar, vai sobrar espaço para o Fred, que ontem uma bola livre, bem dizer, e conseguiu servir o Oscar.
Uma pena que nós tenhamos aí as nossas alas. O Marcelo está indo bem, acho que vai ganhar corpo, vai ganhar entrosamento, vai funcionar melhor. Fisicamente, principalmente. Né? Mas tem o Daniel Alves muito aquém, né? Tá aí, com esse jogo aí de muita marcação no meio campo e todas as seleções que jogam contra o Brasil, já sabe do poder do Brasil, ainda mais jogando na frente da sua torcida, joga com quase 9, 8 jogadores atrás da linha da bola. A participação dos alas é imprescindível. E o Dani Alves está devendo muito, né? Não está passando. Será que não é uma orientação do Filipão? Ele não está passando tanto? Eu acho porque ele é um jogador que sempre vinha, entrava na diagonal e... Eu acho que não, né? Porque você vê chegar na frente os volantes, chegam Hernandes, quando entra em campo, chega Paulinho, né? O Fernando não tem esse perfil, o Fernando é mais de contenção. O Paulinho só passou no meio de campo depois que o Fernando entrou. Que até ali, tanto ele quanto o Luiz Gustavo ficavam até o meio de campo apenas. Mas ontem ele tinha o Luiz Gustavo ainda, para dar essa sustentação ali, né? No meio campo é um volante, a exemplo do Fernando, mais de contenção. Eu acho que o Brasil pode evoluir um pouco mais, né? Ainda nessa semana de treinamento. Vai se estrear com o Japão, um time perigoso, um time rápido, né? Um time veloz. Mas, claro que o Brasil é favorito nessa estreia. Eu vejo o Luiz Gustavo em campo e a única coisa que me justifica ele estar em campo é o fato de ele ter sido convocado para o lugar do Ramires e por ele ter sido chamado antes da Copa da Alemanha. Eu vi ontem o jogo, eu achei que ele não fez nada, na verdade, inclusive a torcida começou a pegar, óbvio, mas aí tem um pouco a torcida pegando no pé dele porque ele ocupava o lugar do Fernando, né? Se ele saísse, o Fernando entra, mas tipo, de duas uma, ou o Filipão quer colocar um novo estilo, porque não é o estilo Filipão de jogar com volantes que teoricamente saem mais para o jogo, mas eu sempre digo assim, não adianta colocar volantes que saem mais para o jogo se ele não deixa os volantes sair mais para o jogo. Mas o Luiz Gustavo não tem essa característica. Tanto é que ele é banco lá do Bayern, porque o outro volante sai mais para o jogo. Né? Sai mais para o jogo. O Luiz Gustavo ele tem um perfil parecido com o Fernando. Né? Embora o biotipo dos dois são diferentes. Um é um pouco mais magro, né? Ele é mais tipo Augusto Recife, né? Em matéria de complexão, né? De complexão física. Mas o perfil do Luiz Gustavo também é de marcação, é de perdigueiro. Eu vi o Luiz Gustavo no Bayern e não, na minha opinião, ele saiu mais pro jogo. Tanto que fez alguns gols pelo Bayern, entrando na área, fazendo gol de cabeça. Mas aí quando ele joga dessa forma, aí tá com dois volantes. Isso, ele joga quase com um zagueiro que joga como primeiro volante ali. Exatamente. Então joga como um líbero, né? Tem um líbero nas costas, ou na sobra ou na frente da zaga. Então, são jogadores de características diferentes. Né? Na minha visão, o Luiz Gustavo não está com a vaga do Ramires. Quem está com a vaga do Ramires é o Hernandes. Aí é pior ainda. Quem está com a vaga do Ramires é o Hernandes. O Hernandes é um jogador tecnicamente muito bom, mas com pouca dinâmica, né? Um jogador que joga de terceiro homem para frente. Hoje, botar ele para trás vai ser... Exatamente. Você perde, né? Porque o Ramires é mais completo. É um jogador que dá bote melhor, sai pro jogo, entra na área, são coisas que... Né? Então, o problema é o seguinte, se esse meio campo funcionar na Copa das Confederações, eu vejo pouca oportunidade pro Ramires, né? A não ser que um jogador machuque, acaba se contundindo e tal. Mas a gente tem, assim, eu vejo que a seleção brasileira pode encorpar mais, pode ganhar em entrosamento, e ganhando em entrosamento, aí, claro, entrosado, com a parte tática resolvida, o individualismo, né, a qualidade do brasileiro faz a diferença. E Aurélio, que é para nós também, né? Se a gente pegar o hino nacional e começar a mostrar jogador por jogador, onde ele joga, né? Depois pega para a França, pega na Inglaterra, jogador por jogador, onde ele joga e como que estão nos seus clubes, nós temos que pensar assim, o Brasil tem que ser considerado favorito, sim. Porque o Júlio César, por mais que tem algumas questões que falam, mas o Júlio César tem sua história, um jogador encorpado, os jogadores que estão do outro lado sempre respeitam, o Daniel Alves tem a sua... Né, o Júlio César está pela história. Sim, pela história, né? Ontem até ele foi bem, né? Não comprometeu, também foi uma bola no gol, né? Foi uma bola no gol e uma bola que ele pegou bem, mas... Aí tu pega o Daniel Alves também, tá pela história, mas é um jogador que joga no Barcelona, é titular. Aí tu pega o Davi Luiz, pega o Thiago, outro cara, pega o Marcelo. E aí começa. Se for olhar assim, quem tem menos nome é o Paulinho.
Porque se tu for olhar mesmo o Luiz Gustavo, ele tá no time tricampeão, campeão da tríplice coroa europeia, né? Foi campeão da Alemanha, campeão da Copa da Alemanha, campeão europeu. Se tivesse campeonato de bolinha de gude, era campeão também. Campeão também. Aí tu olha o Oscar, na minha opinião, é um jogador excepcional, é um jogador que entra na área, que toca, que vem buscar a bola atrás da linha do meio de campo. Então é um jogador muito completo. Né? E aí o Hulk, um jogador que, na minha opinião, muito interessante. Não é à toa que o Filipão gosta dele, que é um jogador principalmente pela direita, que corta para a esquerda, vai na linha de fundo, bate bem na bola. Aí tem o Fred, que já teve uma história na Europa com o Lyon, e pô, tem o Neymar, que tem... O Fred... Meio postão demais? Não. É atacante, né? Aí tem qualidade, mas o Fred, aí ainda na Libertadores, estava reclamando do dor das costas, né? E tal. Eu não sei se o Fred tá 100%. Eu acho que ele tá travadão também. O jogador vai segurar as dores e tal. Eu tô achando o Fred com alguma resistência. Ontem no próprio lance que sobrou a bola pra ele ali, ele matou a bola e aí faltou aquela segurança para dar um... Torcedor do Fluminense já teria dito, se tivesse no Flu já teria parado mais um mês. Ah, exatamente. Porque o Fred, durante o campeonato, ele não tem. Ele sentiu uma dorzinha, ele DM e chinelo no dedo. Então, obviamente, ele não quer perder a vaguinha dele na seleção. E olha, tá certo ele, mas outro treinador tem que observar. Se isso está fazendo mal para a movimentação da equipe, tem que sacar e tem que botar outro. O Leandro Damião tem uma dorzinha, já cortaram, já trouxeram outro. Porque eles sentiram que o Damião não estava no mesmo nível. E realmente o Damião ele é um jogador que teve a sua grande fase. E agora ele vai ser um jogador mediano. Eu não tenho dúvida disso. Quando saiu a convocação e tal, eu discordei, né, da presença do Damião e do Daniel. Os Colorados foram no pescoço. Você tá maluco? Tem um grande amigo meu, Klaus Kaiser, né, que hoje mora em Osório, aqui de Balneário Camboriú, é manager da SP South America, né? Até esse fim de semana estava no Peru, inclusive. Mas, tu tá louco, negócio? Não deu outra, já vazou. E eu não tenho dúvida que esse tipo de coisa, tanto que não deixaram nem ele falar muito. Deu uma dorzinha, provavelmente era alguma coisa que em uma semana estaria sarado, mas mandaram partir. Pra gente terminar, Aurélio, até porque a gente sabe que vídeo pela internet às vezes é complicado o cara ficar vendo mais de 30 minutos aí. Uma palavrinha sobre Crona e Maringá. O jogo que aconteceu ontem foi um jogo da TV, da Sport TV. O jogo começou às 19h50. Foi um horário bom, acho que não é aquele negócio que o cara não tem nada para fazer no domingo, o cara vai. Bom, mas o dia é complicado. O dia é domingo, né? Às vezes as pessoas estão meio já na descente. Lá fora, eu acho que não sei o que tem em Maringá para fazer. Mas às 19h50 acho que foi uma boa. Se fosse em Joinville já ia ser mais complicado. Ontem para muitas pessoas mas tinha pouco público. Não é que tinha pouco público. O ginásio deles é grande, né? E é bonito, 6 mil pessoas, é maior do que o ginásio da Arena Jaraguá. Nossa, muito bonito. Não, a Arena Jaraguá cabe 8 mil. Estou me equivocando. Eu achei ele mais ginásio mesmo, né? Que a coisa de... Eu acho muito show. Joinville precisavam assim, né, cara? O Chico Neto foi construído, na época até um pouco posterior ao Willie Davis, né, se não me engano, o estádio lá de Maringá, porque Maringá tinha um time muito forte de voleibol, né, na liga, disputava os campeonatos brasileiros, né, de voleibol, e tá lá, né, agora com o Maringá de futsal, tinha um bom público, né, um público que pressionou, fez pressão e tal, e a Crona na imposição técnica, né, e também na quantidade do elenco, eles tiveram também um problema, né, o garoto Vitor acabou torcendo o joelho, parece que foi uma condição séria, e era um garoto que estava bastante presente no jogo ontem para a equipe de Maringá, mas a Crona está com uma solidez muito grande no seu jogo, e tem peças de reposição, né? Você tem variações do quarteto que não cai a qualidade. Ontem, na hora de buscar o resultado, trouxeram para a quadra o fixo Ricardinho, que é um fixo artilheiro, tanto é que fez gol ontem, muito rápido. Aí Davis, tem Leandrinho. Aí é muita qualidade, né? Aí não deu outra, né? A busca do resultado acabou acontecendo ontem. Inclusive não tinha o Sakai que perdeu o pai esse fim de semana, né? Lamentavelmente. E foi um desfalque importante, porque também é um outro jogador de muita consistência defensiva e também com um arremate forte, né? Da última bola, da bola de arremate. A Crona se consolida aí como um dos grandes dessa liga. A Crona e o Corinthians estão muito à frente das outras equipes, embora a gente sabe que depois tem o mata-mata. E a gente sabe que o Orlândia, a tendência é crescer, né? Orlândia, Carlos Barbosa, essas equipes elas têm camisa, vão acabar endurecendo, mas hoje
a Liga está com 2 protagonistas, né? A Corinthians e o Crona Futsal, e sexta-feira faz um encontro aqui, né? Um encontro para decidir quem vai ser líder, né? Um empate mantém o Corinthians líder, uma vitória de ambos, né? Qualquer um que... Se o Joinville vencer, passa o Corinthians. Passa o Corinthians, e o Corinthians vencendo abre até uma margem maior, abre 4 pontos. Então, oportunidade para a gente lotar o ginásio, fazer uma grande festa. Com certeza. E tentar buscar essa vitória contra o Corinthians. Sei, torcida joinvilense não pode perder na próxima sexta-feira, vai ser jogo de TV e tudo vai, mas com certeza vale a pena ir até o Carl Hansen, né? E lotar lá para que a Crona possa fazer sua vitória. Só o meu destaque com relação a isso aí foi a frieza do Joinville no final do jogo. O Joinville estava perdendo 2-1, fez o 2-2 um pouquinho antes, e faltando um minuto, um pouco menos de um minuto, matou uma jogada muito bem trabalhada. O Thiago funcionando quase como um goleiro linha, tocando, saindo, fazendo início de jogada, e a bola foi tocada até achar o espaço. E uma bola enfiada em diagonal muito difícil, e a definição foi perfeita. Você imagina assim, né? Você ter... O futsal é um jogo que desgasta muito, né? Desgasta muito. E a Crona Futsal, ela tem a condição, pelo elenco qualificado, de a cada 5, 6 minutos ter um quarteto diferente no mesmo volume, no mesmo jogo. Naquele momento ali, o Maringá estava se arrastando, né? Se defendeu demais, uma mescla de garotos com alguns jogadores experientes, caso do Campana e tal, buscou, tentou se defender, mas aí não tem como, né? Você pegou o Davis na hora do gol, estava sozinho, não tinha mais como marcar, porque realmente o volume de jogo era muito forte. Mas convenhamos, durante o jogo normal, uma bola enfiada como aquela também era perigosa, porque se há a interceptação, a chance de ser um gol no contra-ataque seria grande. E a equipe de Maringá, tentando segurar o resultado, foi para trás, né? Aí vai para trás, puxa a equipe adversária para a sua quadra. Já é perigoso normalmente, jogando com a equipe do nível técnico da qualidade da Crona, aí realmente fica insustentável segurar o resultado. O primeiro na segunda... Parabeniza aqui a Crona pela campanha excepcional, como parabeniza também o elenco do GEC, que já está em São Paulo, e pela nossa vice-liderança por enquanto. Se a gente for falar depois de Chapecoense, a Chapecoense está jogando também um futebol muito consistente, fisicamente muito consistente. Para a gente finalizar, Aurélio, um tema livre aí. O meu tema é relativo ao vencedor, né, o arrematador da camisa do Neymar e do Ivan, né, por R$8.020, se não me engano. O nome da pessoa é Humberto. Depois a gente vai divulgar isso de forma bem ampla. A gente vai fazer a matéria com ele está viajando, quarta-feira ele vem receber e verifica com o Ivan como é que vai ser feita a entrega. Qual é o seu tema, se você tem um tema para colocar? Olha, o meu tema, né, é um tema ligado aos nossos equipamentos esportivos, né? Nós estamos chegando aí ao meio do ano, né? Estamos indo para 6 meses dessa nova gestão. A gente sabe que é complicado, a gestão pegou a cidade com muitos problemas, né? Eu não vou aqui também ser, de repente, irresponsável de falar que era para resolver as coisas em 3 meses. Em 3 meses e tal, não. Mas a gente precisa, né, que essa gestão dê norte, oriente, né? Porque não estou nem falando do nosso basquete, do nosso futsal, né, que estão sem casa para jogar. Estou falando dos nossos esportes de ponta, né, os times da Crona Futsal e o basquete. Estou falando da nossa base. Né, nossa base não tem lugar para treinar. O nosso Citadino de Futsal, que agora está com uma nova gestão lá na Liga Joinvilense de Futsal, está sem equipamento para fazer o jogo. Então, é necessário que seja dado a sequência das obras, né? Na minha visão, ampliação do Ivan Rodrigues, ampliação da quadra, ampliação do ambiente. Vai demorar mais 2 anos, então, mas faça um projeto direito. Não me venha com reboque, né, com apenas aquelas paliativos, né. E o Abel Schutz, que eu sei que é mais complicado, porque é um equipamento tombado e tal, ergam, né, façam erguer a quadra para que nas enchentes ali a quadra não seja perdida, né, o equipamento não seja perdido, ou faz uma base de cimento com uma camada diferente, de vez de madeira, mas que esses equipamentos eles voltem para a comunidade. Nós estamos precisando, né, a nossa base precisa, a nossa Liga de Futsal de Joinville aqui precisa também, e a gestão aí, Felege, prefeito tudo dele, precisa dar esse norte aí para os nossos equipamentos. Vou tomar como
um ponto em relação a isso aí. Tem os campos também de futebol espalhados por toda a cidade de Joinville, alguns estão se perdendo, porque não tem condições hoje de atuar, porque isso também é importante para as escolinhas de futebol, para os trabalhos sociais que são feitos. Mas com certeza Joinville precisa trazer novamente o esporte com os seus ginásios, né, novamente para a mão da população. Não é possível que uma cidade de 500, 600 mil habitantes como é Joinville, de uma macro-região que precisa de Joinville de pelo menos 1 milhão de pessoas, não tenha um ginásio decente para esses esportes de alto rendimento que é Joinville. Eu quero deixar bem claro que quando eu falo em ginásio decente eu não estou falando do Carl Hansen. O Carl Hansen é um bom equipamento, só que não é equipamento para esporte. Não adianta querer tampar o sol com a peneira, não é equipamento esportivo, é um equipamento cultural. Pode-se fazer algum evento esportivo ali, até pode, mas não para grandes eventos. Tem que se pensar nisso. Eu acredito até que o Ivan Rodrigues seja o grande local, mas a complexidade viária ali, 2 vias, mas enfim, sempre serviu, acho que pode servir ali, botar para 4, 5 mil pessoas, já iria pelo menos resolver temporariamente, enquanto não sair a nossa areninha, que já fizeram até maquete, já se ganhou votos em cima disso. Eu esqueceria a areninha e investiria ali no Ivan Rodrigues. Tem espaço para ampliar, existe ali um certo clamor da população, dos moradores, só que aquele ginásio já estava ali, né? E não tinha tantas casas no passado. O ginásio chegou antes. O equipamento público da cidade chegou antes, os moradores chegaram depois. Alguns, claro, já estavam lá e tal, mas a grande maioria chegou depois. Então, quem chegou primeiro tem prioridade. Exatamente. E se organizar direitinho, as ruas dos 2 lados dá para criar estacionamento, ficar estacionamento de um lado ao outro, da rua Timbó e da rua Max Colim, e dá para fazer sim. Ocupar de repente até aquele espaço que tem ali, deixar só um lado para estacionamento, dá para sim fazer um ginásio de primeira ali. Obrigado, Aurélio. Mais um de primeira e de segunda vai ficando por aqui e em breve vai ser ao vivo aí para você poder assistir no Portal Joinville. Um abraço.